iniciando a segunda série do nosso bate-papo sobre em estudos olímpicos. É uma atividade organizada pelo ARET, que é o Centro de Estudos Olímpicos e do Esporte aqui da Federal do Espírito Santo, e também pelo Centro Esportivo Virtual, que dá o apoio tecnológico e de divulgação, né? Então, queria agradecer ao Laércio por disponibilizar o Centro Esportivo Virtual para essa atividade. O objetivo do bate-papo, os objetivos, são basicamente dois. O primeiro é dar maior visibilidade ao ARET como um grupo de estudos, né? E também maior visibilidade ao desenvolvimento dos estudos olímpicos no Brasil. O segundo é aproximar as pessoas de temas emergentes, ah, através do bate-papo com especialistas. O objetivo desse bate-papo é ele ser suficientemente acadêmico e, ao mesmo tempo, prazeroso para as pessoas assistirem. Não é uma palestra, não é um evento de uma sessão de um evento acadêmico, de um congresso. O objetivo é que ele seja simples, relaxado, prazeroso, mas que a gente possa discutir com competência e com seriedade sobre os temas propostos. Ano passado, nós tivemos uma série de 4 bate-papos, eles estão disponíveis, porque foram gravados, eles estão disponíveis na plataforma do SEV, né? Um com a professora Doiara, da Universidade Federal de Viçosa, onde discutimos o ativismo esportivo, né? Tivemos um segundo bate-papo com a professora Mariana Zoanete Martins, aqui do Centro de Educação Física da UFES, onde discutimos ou batemos um papo sobre questões de gênero e transgênero no esporte contemporâneo, com especial ênfase também no movimento olímpico e no esporte olímpico. Depois nós conversamos com o professor Lamartine da Costa, que está mais uma vez presente, sobre as tendências. Foi uma conversa um tanto quanto prospectiva sobre as tendências do movimento olímpico após Paris 2024. O que Paris nos sinalizou para o futuro, né? E terminamos com a professora Kátia Rubio, da USP, com quem a gente bateu um papo sobre a perspectiva dos esportes eletrônicos, os esportes virtuais e o movimento olímpico e o esporte olímpico, né? Todos esses bate-papos estão disponíveis na plataforma do SEV, né? Esse ano, nós, em vez de fazermos uma sequência quase que semanal, como fizemos ano passado, vamos fazer uma sequência mensal, né? Estamos começando hoje com o professor Billy Graff, a quem agradeço a presença, ter aceito o convite, ter disponibilizado o seu tempo para bater papo conosco sobre os estudos críticos, a teoria crítica nos estudos olímpicos, né? No mês que vem, no início do mês de julho, nós vamos ter um bate-papo com o professor Daniel de la Cueva, da Argentina, da Universidade Blas Pascal, com quem conversaremos sobre o desenvolvimento dos estudos olímpicos na América Latina, né? Já que hoje a gente tem o conceito do Sul Global, né? Inclusive desenvolvido pelo professor Billy num handbook recentemente publicado pela Routledge, com uma série de autores olhando para o fenômeno esportivo na perspectiva do desenvolvimento humano e da paz, a partir da perspectiva do Sul Global, uma perspectiva que muitos autores também chamam de decolonial, né? E no mês de agosto, vamos ter um bate-papo com a professora Bianca Gama Pena, da UERJ, que vai conversar conosco sobre os impactos da virtualização e da inteligência artificial no mundo olímpico, que é um hot topic, é um tema quente. Para quem acompanha a escolha dos temas da Academia Olímpica Internacional e de outros fóruns, vê que é o tema hoje em discussão, né? É um desses temas que a gente chama de temas emergentes. Isto posto, e agradecendo mais uma vez a presença dos presentes, lembrar que as perguntas sejam feitas pelo chat,
e a gente reserva o final do nosso bate-papo para que o Billy interaja com as pessoas, responda as perguntas, né? Nesse momento, eu tenho o duvidoso privilégio de ser a voz monopolista na conversa com o Billy, dos convidados, né? Dos participantes, não do próprio Billy. Eu sou Billy Graff, é professor da Universidade Federal do Rio Grande, né? Fez seu doutorado em Loughborough, no Reino Unido. É secretário-geral da Associação Internacional de Sociologia do Esporte e é chair da cadeira de Esporte para o Desenvolvimento e a Paz da Unesco. Né? Professor Billy, muito obrigado por estar compartilhando seu tempo, que hoje é uma commodity, né? Valiosíssima nos tempos atuais, e está dividindo, compartilhando seu tempo conosco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, Otávio. Estou aqui entre várias pessoas que eu considero são referência para a nossa área, como o senhor, na área dos estudos olímpicos, o professor Laércio e o professor Lamartine, que têm dado contribuições nos seus campos também. O Laércio é um promotor do diálogo na educação física há décadas, né? O professor Lamartine é um precursor e uma grande referência nos estudos olímpicos. Então, fico lisonjeado e um pouco acanhado aqui para falar também. Fique não. E a primeira coisa eu vou te pedir é não me chamar de senhor, Tá tá? bom. Embora eu tenha mais passado do que futuro, mas pode me chamar de você. Sim, senhor. Ok. Eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho da sua trajetória acadêmica e como você chegou a ter os estudos olímpicos como um dos seus temas, um dos seus objetos, um dos seus focos de preocupação, porque a gente sabe que, apesar dos esforços de várias pessoas ao longo dos anos, inicialmente do professor Lamartine e de formar pessoas, ainda é um tema que no Brasil muito poucas pessoas discutem academicamente. Né? O número de grupos de pesquisa efetivamente dedicados ao tema é muito pequeno. Né? A expressão dos estudos olímpicos no âmbito internacional, sem levar em consideração os diferentes níveis de qualidade de grupos de pesquisa, mas explodiu nos últimos anos. Explodiu. No diretório do Olympic Study Center, a gente tem mais de 60 grupos no mundo, né? Temos revistas com sessões específicas, tipo Olimpiana ou Olympic Studies, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica e como é que você chegou nesse tópico. Tá bom, muito obrigado. Acho, talvez Otávio seja importante registrar, acho até para pessoal mais novos, assim, né? Também um pouco da minha trajetória pessoal, assim, que influencia bastante nisso, eu acho, né? Eu fui atleta de futebol até quase me profissionalizar. Logo nessa época, então, eu comecei a trabalhar numa escolinha de esportes, que tinha futsal, futebol e voleibol. E logo em seguida, então, decidi fazer o vestibular para Educação Física na Universidade Federal de Santa Maria. À medida que isso acontece, teve um caso que eu acho que é bastante interessante de contar para os estudantes, foi que eu fui para Santa Maria. Santa Maria, naquela época, era a universidade considerada melhor em educação física no país e tinha um viés esportivista muito grande e talvez de competição também, e eu adorei aquilo, né? Eu vinha da competição, eu vinha é, de uma escolinha que era vencedora, né? Então, no ano, por exemplo, anterior a eu ir para Santa Maria para estudar, houve três categorias de competições de futebol de campo no Rio Grande do Sul. Nós ganhamos as três. Então, estava decidido que era pegar meu diploma e ser técnico da seleção brasileira. Numa das voltas, eu conversei com um amigo que é professor também da Univates, no Vale do Taquari, em Lajeado, e me ajudou muito naquela época. E ele viu que eu estava muito empolgado com aquilo e perguntou: E o Joãozinho, Billy? E eu disse: Não lembro quem é Joãozinho, Leandro. E ele disse: Joãozinho é aquele teu aluno que fica lá no fundo da sala, no fundo da fila, não gosta de praticar esportes, e tu é professor dele também. E aí, por que tu não ensinou ele?
ele não criou gosto pelo esporte, ele morreu com 35 anos do coração. Aquilo para mim foi um impacto, teve um impacto muito grande, né? Eu me dei conta de que eu estava virando um professor de educação física que não era responsável mais só pelos meus gostos, né? Mas tinha uma responsabilidade maior. Então, durante a própria faculdade, eu já comecei a me preocupar com outros aspectos do esporte, que não só aqueles que eu gostava. Bom, depois disso, eu tive um aprofundamento é, nos aspectos sociais do esporte, né? Eu adorei descobrir diversos autores e correntes. E também tive um envolvimento muito grande com o movimento estudantil e com a política partidária, né? Liderança do Partido dos Trabalhadores naquela época e da Executiva Nacional de Estudantes de Educação Física, fui diretor do meu Diretório Central de Estudantes. Eu vou morar no Nordeste para trabalhar na primeira capital que o PT ganha em Recife, em Pernambuco, na política pública, né? Fico lá por anos e continuo com essa tendência, então, a analisar o esporte a partir das perspectivas sociais. Eu decido continuar meus estudos acadêmicos, volto ao Rio Grande do Sul para estudar em Porto Alegre, e uma das minhas dos meus interesses quando era jovem era o skate. Então, eu mergulho na sociologia do esporte e na antropologia para estudar o skate em Porto Alegre. Passo 2 anos andando de skate com uma tribo de skatistas e produzo a minha dissertação acerca é, desse tema. Quando eu depois disso passo 2 anos trabalhando em uma universidade particular no interior do Paraná, na cidade de Dois Vizinhos, a Unicef, e no final desses 2 anos passo no concurso para a Universidade Federal do Rio Grande em 2009, uma federal. Por conta de constrições da época, eu espero 4 anos para ir fazer o doutorado, que era um período que era meio que obrigatório para poder te afastar. Nesse período, como eu tive tempo, eu faço duas coisas. Começo a fazer contatos com pessoas que eu sabia que tinham contatos no exterior, eu tinha vontade de fazer o doutorado no exterior, e começo a estudar inglês. E aqui acho que é outra nota importante, talvez o professor Lamartine, eu já vi ele falar sobre isso também, sobre a questão da língua dominante, né, da língua do poder e de como isso se desenvolve no mundo acadêmico. É, Começo a estudar inglês. É importante, hoje eu tenho uma carreira internacional de vários anos e participo de fóruns onde a língua inglesa é a língua utilizada, e muitas vezes eu digo para os colegas do exterior, olha, é injusto e desumano que nós tenhamos que aprender a falar inglês para que vocês possam nos entender. Vocês têm condições, têm escolas boas, vocês deveriam falar mais línguas e não nós, né? Mas até para dizer isso, a gente tem que aprender a falar inglês. Então é tarefa da nossa geração estudar inglês, dominar a língua para poder fazer os enfrentamentos que a gente tem que fazer. Bom, eu tive uma conversa, então, com o meu orientador de mestrado, professor Stiger, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e, olha, eu estou a fim de estudar isso, isso e aquilo, e eu já tinha sido provocado para falar sobre os mega eventos por conta da grande onda que estava tendo, né? Mas era alguma coisa que eu falava, assim, meio opiniática. E o professor Mark Paul Stiger disse, olha, Billy, se não for um cara que nem tu, que vai querer enfrentar essa máquina toda para dizer de onde é que vem esse dinheiro, para onde é que ele vai, ninguém vai fazer isso. Ali, de novo, eu senti a responsabilidade social e decidi, então, trabalhar com a economia política dos mega eventos esportivos. Naquele momento, o principal nome desse campo era o professor Richard Giulianotti, da Universidade de Loughborough, que era, então, a segunda mais importante na área de esporte do mundo. Em 2016, enquanto eu estava lá, apesar de eu estar lá, conquistou então o primeiro lugar e nunca mais saiu, né? Então fui fazer meus estudos em Loughborough com um campo em Porto Alegre sobre os impactos sociais da Copa do Mundo. À medida que eu entrei nesse campo, existe muita relação, né, entre a Copa do Mundo e a Olimpíada em termos de estudos acadêmicos. Eu conheço um professor chamado Ian Henry, que é também uma referência nos estudos olímpicos. Nós nos aproximamos, ele me convida para trabalhar com ele na disciplina de estudos olímpicos e no Centro de Estudos Olímpicos da Universidade de Loughborough. Nós passamos 3 anos, então, colaborando, e então me aprofundo ainda mais nesse campo. O professor Ian Henry pode ser considerado um crítico também, mas ele é
talvez não tão radical. Ele trabalha no campo da filosofia, da ética, né, sobretudo. E eu trabalho no campo da economia política. Nós tivemos conversas sobre isso, Otávio, né, sobre a criticidade, e nós temos uma opinião parecida, apesar de partirmos de lugares diferentes, eu e o Ian. Nós acreditamos sim em transformação, né, no sentido de contraposição e confronto de saberes e opiniões, e acreditamos, somos homens de fé, né, homens de fé no futuro da humanidade, em algum tipo de futuro, né? Eu acredito num futuro onde as pessoas possam viver de maneira mais equilibrada, com justiça social e algum tipo de socialismo. O professor Ian Henry talvez não vá tão longe, mas nós tínhamos bastante acordo sobre questões dentro do esporte que precisam ser encaradas, né? E aí nós chegamos a um entendimento de que existiam questões que eram pouco debatidas no mundo dos estudos olímpicos por vários fatores, né? E aí eu do meu jeito e ele do jeito dele, continuamos fazendo esse tipo de questionamento, que às vezes pode ser desgastante para o pesquisador e para a pesquisadora, e incomodativo para as pessoas do campo dos estudos olímpicos e, sobretudo, para aqueles que militam, ou militam não, mas que participam do universo das instituições, então, da FIFA e do COI. Então, já eu ia para. Eu tenho um roteirinho aqui desse bate-papo, mas assim, como é bate-papo, o legal é isso. Tem uma coisa que há muitos anos me chama a atenção e que é uma relação até certo ponto carismática que uma série de intelectuais, mundo afora, tem com a figura do Coubertin, a ideia de olimpismo e coisas do tipo. Eu lembro, o primeiro insight disso veio, eu estava em 1997, num congresso em Le Havre, na França. Lamartine estava lá e foi palestrante. Mas, assim, na sessão de abertura, tinha uma mesa de autoridades onde estava o Samaranch, então presidente ainda do COI. À direita da mesa tinha um parlatório, um púlpito, onde falava na época o Conrado Durante, né, um juiz espanhol que transita no campo. E à esquerda tinha uma pequena coluna com uma cabeça do Coubertin em bronze. Aí eu estava olhando para aquilo, eu disse assim, cara, é um evento quase religioso, porque está o Papa no meio da mesa, tem o bispo falando e a figura de Deus está à esquerda, numa coluna, né? O John Hoberman, que já que a gente está falando da tradição crítica dentro ou em torno do movimento olímpico, o John Hoberman, que era um sociolinguista da Universidade do Texas, ele tinha uma posição extremamente crítica sobre o movimento olímpico. Ele escreveu um livro famoso chamado Máquina Mortífera, onde ele criticava a hipercompetitividade e a degradação da figura humana no esporte. Ele usa o termo, inclusive, que vários textos sobre Coubertin são verdadeiras agiografias, uma geografia escrita da vida do santo, né? É, como é que você se vê se inserindo ou em que ponto de inserção num campo que tem gente que pensa de maneira mais crítica, mas tem gente que pensa de maneira mais dogmática ou carismática? Olha, primeiro tem que. Ótima pergunta, muito obrigado, Otávio. A gente raramente fala sobre isso, sobretudo quando existem pessoas que não são do mesmo subcampo, digamos assim, ou das mesmas origens teóricas, né? E eu acho que é importante a gente dialogar. E a primeira questão é: as ciências sociais têm um poder muito grande, assim, de nos ensinar coisas que podem ser utilizadas em vários campos. Uma vez eu ouvi um colega meu que fazia mestrado em ciência política, na época eu fazia mestrado em ciência do movimento humano, e contou que numa apresentação o professor disse assim, olha, aí tem uma polêmica ali no campus da URGS, que a filosofia e religião ficam perto das ciências sociais, né, e tem abordagens diferentes. E aí o coordenador do programa de pós-graduação diz o seguinte: pessoal, aqui a gente não trata de coisas muito importantes. Quem pergunta se a vida vale a pena, se o suicídio é a única saída, se Deus existe, é aqui do lado.
né? Fazendo referência à outra. Aqui a gente não pergunta se Deus existe, a gente só pergunta por que as pessoas vão à igreja. Então não importa se Deus existe ou não, se elas acreditam, elas vão. Então a primeira questão é a seguinte: em toda a história da humanidade pode-se registrar práticas corporais, né? Então é isso que é algo que vai acontecer. O nosso gênero, né, ah, é associativo e a nossa espécie é a mais associativa das espécies, né? Fora, assim, das espécies grandes, né? Tem fungos, outros que são muito associativos, e tem os humanos que se juntam, se aglomeram. E não fazem isso só para viver no dia a dia, fazem isso também com uma série de outros sentidos, como festivais, e eles são registrados, inclusive, em pinturas rupestres de espécies de humanos que não são sequer sapiens, né? Então, vai acontecer. Vai ter Olimpíada, vai ter Copa do Mundo, né? Eu lembro de alguns autores ultracríticos dos anos 80 por aí, né? Que diziam que o esporte tinha que acabar, não sei o quê. Não vai ser por aí que a gente vai abordar, né? Agora, nós temos que ser maduros o suficiente para nos ouvir, né? E para levar em conta o que os outros dizem, né? Durante muito tempo, e agora ainda acontece, existem linhas de pesquisa, correntes de pensamento, que se blindam de tal forma que não dialogam com outras linhas, né? Não respondem a críticas, e eu acho que isso não é legal. Eu acho que a minha presença aqui e o contato que nós temos tido ao longo dos anos, Otávio, eu com Nelson, por exemplo, né? Politicamente, eu imagino que eu e Nelson estaríamos em espectros completamente divergentes. E nós colaboramos, né, com alguma frequência, contigo também, Otávio. Então, esse é o meio de campo que eu queria fazer. Agora, uma das questões que nós precisamos enfrentar é a herança filosófica, né, do movimento, do início do movimento olímpico, cuja principal figura é Pierre de Coubertin. Imagina, eu fiz o curso de estudos olímpicos na Academia Olímpica Internacional, né, em Olímpia. E eu fiquei, assim, eu tive essa mesma impressão que tu tivesse, assim, né, da deidade que ele se tornou, quando me disseram, ali está o coração dele, né, o corpo foi enterrado num lugar, o coração em outro, então é uma coisa, eu nunca tinha escutado falar de outro ser humano que tinham feito isso, sabe? Então, para mim foi bastante marcante ter conhecimento dessa informação. Bom, quando vieram os alemães falar da vida do Pierre de Coubertin, então, de detalhes, assim, de, né, loucuras que as pessoas tinham feito em função da tradição e tal, nós precisamos nos questionar sobre isso. E esse questionamento não precisa ser desrespeitoso, e acho que esse é um ponto importante, né? Ele tem que ser científico. ah, esses dias tive essa discussão com pessoas do meu grupo de jiu-jitsu, né? É o mestre Júlio C., um homem do século passado, né? Então ficaram questionando, mas ele era machista, mas era não sei o quê. E o cara, todo homem daquela época era machista, a sociedade era machista, nossa sociedade é machista, vocês são machistas, eles ficaram assim, ofendidos, né? O seu também, a gente precisa reconhecer isso para começar a pensar como superar. Então, acho que essa é uma preocupação que tem que ter. Eu tive, assim, uma alegria muito grande, convidei o Nelson Todd, é dele que eu estou falando aqui, para contribuir com uma disciplina na época da pandemia, e ele disse uma frase, assim, que eu nunca esperei que ele dissesse, olha, o Pierre de Coubertin morreu, as interpretações, as ideias dele talvez não sejam as que ele gostaria, a gente precisa lidar com isso agora. Então, essa postura crítica, eu acho que é muito importante. Agora, esse não é o único tema, né? Existem outros temas, como, por exemplo, a questão dos direitos humanos, do abuso no esporte, né? Abusos de várias formas, inclusive do abuso econômico, que precisam ser abordados por todos e todas que se interessam por esse campo. Não pode ficar assim, o Billy é o crítico e eu vou só falar bem. Não dá para ser assim, né? Eu tenho tido, Ele falhou o som. desculpa, melhorou agora. A gente está sob forte chuva no Rio Grande do Sul novamente aqui. Teve a sua conexão está instável, inclusive. Aí você falou um pouquinho e falhou o som. Mas Ah, alguém já tinha pedido para você falar mais alto ou aumentar o volume. tá, eu vou falar mais perto aqui também, eu tava meio. Beleza. Então, continuando, a gente precisa, todo mundo precisa dar conta de trabalhar com questões que são talvez desagradáveis para algumas pessoas que são muito ligadas, sobretudo, à organização e à estrutura dos mega eventos, entre elas os direitos humanos, entre elas o abuso aos atletas, o doping e assim por diante. É, e essa crítica tem que ser feita de maneira madura
e bem evidenciada, né? Eu tenho dito para meus colegas e minhas colegas que nós precisamos, por exemplo, questionar cada movimento que se faz em relação a esses campos e, sobretudo, né, nós precisamos nos distanciar muitas vezes do COI e da FIFA. E do movimento olímpico isso é muito difícil, né? Porque a estrutura te coloca de tal maneira que, de certa forma, tu acabas fazendo parte, mesmo que tu queira ser um pesquisador independente, uma pesquisadora independente, né? Uma FIFA é mais fácil, porque eles são muito ruins, né, em todos os campos. Então, tu consegue se afastar muito mais rápido, né? Então, eu conto aí, vocês talvez tenham visto, saiu uma entrevista que eu dei para dois pesquisadores, dois colegas da Europa, na Revista Internacional para a Sociologia do Esporte, esses dias. E eu conto uma história que eu me aproximei do Andrew Jennings, que era talvez o mais radical crítico da FIFA e do COI. Nós trocamos muitas mensagens, né? E eu fui entrevistá-lo e visitá-lo na casa dele na Inglaterra. E era a época que ele tinha entregue os documentos do FIFA Gate. Então, os documentos que viriam, então, depois, né, a provocar a prisão de vários dirigentes esportivos da FIFA, e inclusive brasileiros, né? Ahm, Nesse momento, a gente disse, mas agora com a história do Brasil, da África do Sul, do Catar, da China, essa questão dos direitos humanos não pode mais ser ignorada pela FIFA e pelo COI, né? E aí, uns dias depois, algum tempo depois, saem então as ações do COI e da FIFA para tratar com os direitos humanos, né? Foi quando talvez eu tenha decidido, Otávio, me afastar desse campo, assim, porque é muito tóxico nesse sentido. Então, para dar um exemplo, o Comitê de Direitos Humanos da FIFA tem como um dos assentos permanentes a Coca-Cola. Daí a gente se falou, eu e o Andrew, assim, tá, eu larguei de mão. E ele, eu também, tô velho, tô cansado, não dá. Então, tem interesses corporativos são muito fortes, isso também precisa ser abordado, né? Para onde que isso está Sim. caminhando? E acho que esses temas precisam ser tratados com maturidade, tranquilidade e sem defesas tão aguerridas como tenho visto aí, né? No Eu campo. acho assim, no Brasil, mas não só no Brasil, muitas vezes as pessoas levam a discordância intelectual para o plano pessoal. E aí fica aquilo que a gente chama do argumento ad hominem, né? Assim, você pensa isso porque você usa dreadlock, entendeu? Você pensa isso, quer dizer, você reduz o argumento à pessoa. Aí, cara, é inviável. Isso não acontece só no Brasil, mas no Brasil é muito frequente, né? E no movimento olímpico, no movimento olímpico em geral e nos estudos olímpicos também, talvez mais do que em outros campos acadêmicos, muita vaidade também, né, Otávio? Então, Tem. Bom, a vaidade é uma das coisas que move a humanidade, né? Ou pelo menos uma parte dela. Vamos combinar, né? Vamos combinar. mas no O campo falecido Tom Jobim é que dizia no Brasil: sucesso é ofensa pessoal. Essa frase é genial, né? Mas Mas, nota, eu já fui interpelado em eventos internacionais por colegas para me questionar sobre coisas que eu tinha dito sobre o trabalho deles ou coisas assim, totalmente evidenciadas, né, que não podiam ser questionadas nem academicamente, muito menos nesse nível, em corredores, de eventos, né? Então, responde então academicamente, né? Se não for verdade, um deles foi um levantamento que a gente fez sobre financiamento do Centro de Estudos Olímpicos, né? E esse colega, então, tinha passado 20 anos ininterruptos com financiamento do Centro de Estudos Olímpicos, e no ano que ele não conseguiu o financiamento, saiu um artigo dele questionando, então, os mega eventos esportivos. Isso foi dito no artigo que eu disse, olha, durante 20 anos ele não questionou, quando, né, eu fazendo essa relação entre o financiamento e aí um dito popular muito sábio da minha região, no Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari, que é o seguinte: quem paga a banda escolhe a música. E foi isso que eu disse no artigo, né? Ó, então, eu defendendo que era um trabalho que eu estava apresentando no Congresso Europeu de Sociologia do Esporte, defendendo que a estrutura de financiamento de pesquisa dos estudos olímpicos tinha que ser mais independente do COI do que era, né? Porque, e aí mostrei, olha, um dos exemplos é esse aqui: quem pede dinheiro para o COI fala bem das Olimpíadas nas suas pesquisas, né, reduzindo. E fui cobrado, né, enquanto que a evidência é bem clara sobre isso. é, a gente poderia ficar trocando exemplos aqui, inclusive pessoais. Eu tenho um que depois eu te conto em off. Mas, assim, é preciso reconhecer,
E a minha hipótese é porque peraí, deixa eu organizar a frase, porque eu trabalho em ordem inversa. Lamartine, quando eu escrevi a dissertação de mestrado, ele dizia, Otávio, ordem direta, sujeito, verbo, predicado. E então, às vezes, eu faço umas elipses. Deixa eu Deu muito organizar a coisa. trabalho, Martini. Ele deu muito trabalho. Depois tu nos conta aqui. Olha só, não, quer ver o que acontece. Ah, é preciso, eu pelo menos tenho essa compreensão que, embora o COI seja uma organização reativa e não proativa, ela reage de maneira minimamente mais competente do que a FIFA, né? Por exemplo, quando ah, houve aquele escândalo de compra de votos para os Jogos Olímpicos de Inverno de Salt Lake City, né? Foram feitas duas comissões, uma independente, a OATH, né? E a IOC 2000 Commission, né? E dali saiu algumas recomendações de limitação de mandato, comissão de ética, né? E a FIFA passou por escândalos iguais ou talvez maiores e praticamente não teve nenhum tipo de reação. A minha hipótese é que, assim, historicamente o COI está amarrado a uma missão e valores, então ele minimamente precisa agir dessa maneira, né? A Minimamente. minha percepção, Otávio, é de que no COI, porque também é muito complicado, né? Então tem, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional é formado por pessoas, muitas delas que não têm nada a ver com esporte, bom, então a gente pode, discutir isso. Mas eu noto, assim, eu já estou aí há 15 anos nesse campo, que no COI existe disputa. A gente consegue perceber isso a partir da pesquisa, né? Na FIFA não existe disputa. E se existe, ela é uterina. Ela é para ver quem consegue suplantar o outro no mesmo caminho, né? Então, olha a FIFA agora. O que que é o aumento do número de times na Copa do Mundo e essa Copa do Mundo de clubes está acontecendo agora, se não o retorno do investimento que fizeram elegendo o atual presidente? Uhum. Isso, desde o livro do Andrew Gines, O Senhor dos Anéis, ele disse: Olha, eu consegui desvendar a estrutura do João Avelange, porque é a mesma estrutura da máfia italiana, que eu estudei até agora, disse o Andrew Gines, né? Eles se financiavam distribuindo os recursos. E é isso que a FIFA faz, né? Por isso que os jogos. De categorias de base, sub-21, sub-19, os mundiais são todos na África. Por quê? Porque a África tem um número enorme de países e depois eles conseguem se sustentar no voto para se elegerem, né? Agora, dessa vez, o que teve que fazer o atual presidente da FIFA? Ele teve que, nesse país que tem um voto igual aos outros, dizer, olha, a gente vai aumentar o número de países, vocês vão poder participar. E aí ele ganha a eleição, né? Na FIFA, no COI, é outro tipo de conversa e tem disputa, né? Tem gente lá, tem gente que vai falar sobre direitos humanos abertamente com o carimbo do COI, né? Embora não seja fácil, embora tenha Uhum. acusações de mordaça e coisa, mas tem essa disputa. Na FIFA, um jogador, uma jogadora que fosse falar abertamente sobre questões de direitos humanos, mas provavelmente ia ser ou oficialmente ou extraoficialmente banido ou Com banida, assim. certeza. Deixa eu colocar em termos assim. ah, quando eu me aproximei do tema, né, enfim, tive que mergulhar numa série de coisas, inclusive no enigma do Coubertin, né, que teria sido solucionado em termos epistemológicos, né, com a ideia de que ele compartilhava a chamada filosofia eclética. Era um cara que escrevia sobre muitas coisas, não fazia citações, não era um texto acadêmico, né? E há uma figura contraditória ainda na história entre muito do que ele escreveu e muitas ações, né? Enfim, a gente poderia se alongar aqui, mas tem algo que ele colocou que retrata bem esse tempo, e eu não sei, né, a gente poderia elaborar. O Coubertin ainda vivo, ele faz uma crítica ao gigantismo do próprio desenvolvimento do esporte olímpico, né? E aí ele usa duas metáforas, né? Mercado e templo. Não sei se você já leu sobre isso, conhece isso.
né? Ele tinha, de fato, uma visão. Ele era um cara muito curioso, que ele é extremamente pragmático na política, né? Ele busca saídas políticas o tempo todo para desenvolver o movimento, né? E para, ao mesmo tempo, ele mantém um discurso defendendo um esporte de desenvolvimento humano, de promoção da pessoa humana. E uma das críticas que ele faz é isso. Uma das críticas que ele faz é que o esporte tinha que escolher entre o mercado e o templo, né? A partir dessas metáforas, como é que se elabora o caminho futuro do Comitê Olímpico Internacional entre o mercado e o templo? Bom, primeiro é dizer Rapidamente, ok? assim, perspectiva é uma perspectiva crítica, mas que não joga a criança junto com a água do banho, né? Otávio? Então, eu acho a figura do Cobertão uma figura maravilhosa de ser estudado, um ser humano fantástico, que teve iniciativas assim que poucos seres humanos na história tiveram. Né? O tamanho do empenho que ele teve para falar sobre essa ideia que era nova, a gente, né, os jovens hoje, nós mesmos, a nossa geração já nasceu com o esporte como uma coisa estabelecida. Na época que ele falou sobre isso, não era. Né? Não era se tinha dúvidas, inclusive, se era esporte, né? Tinha discussões sobre isso, né? E um homem que falava abertamente sobre o papel das artes na formação humana, que ganhou uma medalha olímpica por poesia, né? A medalha olímpica dele não é de esportista, é por poesia, né? Então, um homem fantástico, que não é perfeito, que não foi perfeito e que era do seu tempo, né? Que não corresponde a valores que nós consideramos os mais importantes hoje. Então, essa é a primeira ressalva, assim, né? Não dá para jogar fora a história do Coubertin e não dá para dizer que ele não era machista. Ele era machista, era na época dele, o mundo naquela época era machista, né? Ponto. Dá para superar? Dá. Segundo, essa escolha eu acho que já foi feita, Otávio, e não quero ser pessimista, eu acho que é irreversível na forma como está colocada, né? Então, o COI e a FIFA já decidiram há algum tempo de que são uma empresa, né? Estão trabalhando na perspectiva do mercado. Acho um fator bastante importante. Eu tenho um artigo trancado aí, tô louco que saia para poder falar disso mais abertamente. Está 2 anos submetido numa revista. Não vou dizer o nome dessa vez aí, mas se a Sporting Society não der jeito nisso, eu vou dizer abertamente que são eles, em que eu faço uma análise sobre o período do final do século XX, começo do século XXI, que eu chamei período da política renovada de alocação de mega-eventos, em que houve mudanças, né, que acompanharam o desenvolvimento do capitalismo. Então, são mudanças de expansão territorial, terceirização, ligadas aos princípios do neoliberalismo, que se expandiram de maneira global, sobretudo a partir dos anos 80 e 90. Bom, o avanço desse capitalismo para um capitalismo global, sob domínio, sobretudo, do capital financeiro, também corresponde a mudanças no mercado em geral, né? E os mega-eventos acompanham isso. Então, agora, o modelo de seleção ou de escolha de sedes de Jogos Olímpicos é muito mais pragmático do que há 20 anos atrás ou 40 anos atrás e corresponde ao que tem sido chamado de prosumerismo, né? Que é uma mistura de produção e consumo, né? Então, o consumidor e o produtor conversando para produzir alguma coisa, e isso está acontecendo, né? Então, hoje, por exemplo, não há sequer mais uma disputa aberta, assim, né? De sedes. As sedes vão sendo construídas e quando chega um ponto, essa proposta é apresentada, não dá conta mais de princípios anteriores, né? Então agora a gente tem, por exemplo, Copa do Mundo em 3 países e questões assim. Eu acredito que o caminho é de aprofundamento dessa característica capitalista, mercadológica, é, dos mega eventos esportivos, com alguma preocupação pontual sobre temas específicos que são incontornáveis, sobretudo a questão do meio ambiente, a questão dos direitos humanos, a questão do atleta e da atleta, né, por conta do peso que as redes sociais têm hoje. Não é possível mais para as federações e confederações esconder os problemas de abuso, como ficou provado no caso da ginástica dos Estados Unidos e no doping da Rússia.
Então, esse eu acho que é o caminho, uma perspectiva mercadológica com concessões pontuais em determinados temas. Falar em meio ambiente, então, eu diria que dois temas globais hoje são urgentes. Um é a questão ambiental, a degradação da qualidade de vida, de possibilidade de vida no planeta Terra, que é um problema global, né? E o outro é o ressurgimento de uma direita radical conservadora no plano global, né? Como é que você analisa, a partir de uma abordagem crítica, as relações que isso tem ou podem ter com o desenvolvimento do movimento olímpico? Agora talvez o caldo engrosse, assim, né? Eu vou dizer agora no final, algumas coisas fortes, assim, com menos evidência do que eu gostaria de ter, porque eu não pesquisei especificamente nessa área, mas algumas coisas são inegáveis, assim. A primeira, mais leve, e mesmo assim é duro falar sobre isso, lembrar, né? Então, que eu sou do Comitê Executivo da Cátedra Unesco Esporte para o Desenvolvimento, a Paz e o Meio Ambiente, então nós temos nos dedicado aos estudos do meio ambiente, sobretudo um outro membro do comitê, que é o professor Teguen Gardais, que é da Universidade de Quebec, em Montreal, no Canadá, que estuda especificamente a questão do meio ambiente, né? E as revisões da literatura têm apontado coisas bastante fortes sobre o esporte com a relação com o meio ambiente. Então, por exemplo, a emissão de gás carbônico, se nós levássemos ao pé da letra, Otávio, nós estamos aí construindo uma uma forma de abordagem a esses temas, né? Mas nós estamos, assim, de certa forma, entendendo de que vai ser inevitável dizer o seguinte: se fosse pela emissão de gás carbônico apenas, os mega-eventos não poderiam acontecer numa política global, né, de contenção de danos, de mitigação, né? Por conta das viagens, certo? E do consumo concentrado. Existem formas de trabalhar isso, elas não estão inventadas ainda. Elas têm algumas teorias do campo da biologia, sobretudo, mas elas não estão traduzidas para a área dos esportes. Então, estão sendo questionadas, inclusive, competições nacionais e regionais nesse âmbito ambiental. Eu acho que nós vamos precisar estudar mais e levar mais a sério, e eu concordo plenamente contigo. A conversa tem que começar, como tu dissesse, né? A proeminência desse tema tem que ser a primeira coisa no topo da agenda, tem que ser um princípio que vá, que suplante outros, né? Então, olha, a gente quer fazer esse mega evento por causa disso. Se não resolver a questão ambiental antes, não dá para fazer. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte: a história tem nos mostrado que nosso tipo de organização sociopolítica, pelo menos nos últimos 10 mil anos, né, mas sobretudo se intensificando há 7 mil anos, há 5 mil anos atrás, ela tem sido bastante repetitiva, né? Mudam-se os nomes, mudam-se as formas, mas elas vêm acontecendo. Então, grandes aglomerações que se tornam em relações de poder, do tipo que nós hoje chamamos de imperiais, até que haja um conflito interno tão grande que essa sociedade decai. Então surgem outras, né, a partir desse conflito. Então a história, de certa forma, se repete. Nós, infelizmente, parece que nesse momento, e talvez eu seja cobrado mais para frente, tudo indica que nós estamos começando a Terceira Guerra Mundial, né? Nós não aprendemos com a primeira, não aprendemos com a segunda, não sei se vamos sobreviver à terceira para aprender, né? Mas está bem claro de que as forças, né, as novas organizações transnacionais estão se colocando, de certa forma, em conflito e numa rota de colisão que pode nos levar à Terceira Guerra Mundial. Os órgãos internacionais que poderiam contribuir e contribuíram ao longo do século XX, sobretudo da segunda metade do século XX, não têm mais força. A ONU agora recentemente fechou diversos escritórios, está em uma crise financeira enorme e a sua própria forma de organização não permite que ela seja mais efetiva, né? Então, a forma como o Conselho de Segurança foi criado com poder de veto aos membros permanentes, o número restrito de membros permanentes do Conselho de Segurança, impede que seja um órgão mais efetivo. E isso vai precisar ser discutido. É provável que a gente passe agora por uma refundação da ONU ou a criação de uma nova instituição, né? É importante lembrar que a ONU já nasce das ruínas da Liga das Nações, que tinha falhado
daí por outros motivos, né? Na mesma época que surge uma porção de outros movimentos. Eu acredito que esse é um dos fatores, a história se repetir tem a ver com a nossa memória, né? Nós tendemos a esquecer, de certa forma, os eventos importantes que são um pouquinho mais distantes das nossas gerações. As pessoas talvez hoje não tenham noção do que significa a ascensão da extrema-direita, né? E de movimentos associados a ela. E aí, muito duro para nós, né, que gostamos de esporte, é reconhecer que o Comitê Olímpico Internacional foi e provavelmente ainda é, daí os estudos históricos vão poder falar, refúgio para essas correntes e inclusive para essas pessoas, né? Não é segredo para ninguém que os nazistas tiveram uma participação muito grande durante um tempo importantíssimo no movimento olímpico e por mais que cause desgosto às pessoas mais positivas, existiu sim uma Olimpíada nazista, né? E ela aconteceu com bastante destaque no mundo inteiro, e não dá para negar que foi um fator de fortalecimento do movimento nazista da Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial, pré-invasão da Polônia. Eu queria incentivar as pessoas a colocarem perguntas no chat, se quiserem, claro, ninguém é obrigado a, mas já que a gente está se aproximando do final do nosso bate-papo, nós temos ainda 12 minutos, eu estou aqui com o chat aberto, e aqueles que quiserem colocar algum tipo de questão, uma provocação, o Billy, serão muito bem-vindos aqui no nosso bate-papo. É, eu lembro que eu sou o Hugo Lovisolo, que foi meu professor na pós-graduação, né, um cientista social. Ele escreveu um texto, né? Porque foi dessas pessoas que, muito curiosamente, eu e Lamartine conseguimos trazer um pouco para a própria temática, né? Embora ele uma vez tenha dito assim para mim, Otávio, por que que você vai estudar isso? Estuda futebol. No Brasil a gente só discute futebol, mas de maneira muito carinhosa. E ele participou das minhas bancas de mestrado, doutorado. Ele escreveu um texto, O Enigma do Olimpismo, né? Uhum. Que ele tenta refletir um pouco sobre uma certa permanência desse movimento internacional por 3 séculos, né? Há um final do século XIX, há uma explosão de movimentos internacionalistas, né? O internacionalismo era uma das correntes ideológicas ou filosóficas importantes da Europa. Aí você tem a Internacional Socialista, a Cruz Vermelha Internacional, o Movimento Escoteiro, uma série de organizações internacionais, e uma delas o Movimento Olímpico Internacional, final do século XIX. A maioria delas não sobrevive ao século XX, né? Uma das que sobrevive é o movimento olímpico, E né? cresce, Oi? e cresce. E cresce, né? Eu queria te provocar a pensar um pouquinho sobre isso agora. É muito bom falar com pessoas qualificadas, ter essas conversas, né, Otávio? Tu já respondesse metade da pergunta, né? Então, começou numa onda que estava, que era possível, óbvio, teve avanços tecnológicos na época também, era fácil, por exemplo, mais fácil viajar entre a França e a Inglaterra naquela época, né? Tanto que a presença, as viagens do Pierre de Coubertin em Inglaterra tiveram tanto impacto que a Associação Olímpica Britânica é anterior à própria criação do Comitê Olímpico Internacional, por isso é a única que não é chamada de Comitê Olímpico, né? É chamada de British Olympic Association. Para ver como era um momento, né, de relações internacionais estarem podendo acontecer mais. Eu acredito, em grande parte, ao poder associativista do esporte, essa manutenção e esse crescimento, né? Ah, não, a maior parte das pessoas se envolve com esporte, dedica mais ao esporte do que a outras esferas da sua vida, né? Assim, comparáveis talvez à religião, que é outra, tem uma capacidade muito grande associativista. Eu estava, de novo, vou dar um exemplo do jiu-jitsu, estava conversando com o meu professor esses tempos e a gente organizou um evento para os menores e a gente disse, vai ser difícil convidar as pessoas, e a gente falava com as pessoas iam, sim, eu vou, eu quero, né? Participar dar um curso, fazer alguma coisa no evento. Então, o esporte tem essa capacidade associativista. Agora,
também tem outros interesses, né, que contribuem. E quando eu falo interesse, é importante deixar claro aqui que é do ponto de vista sociológico. Então, não é um interesse do mal, né? Ai, ele é interesseiro. Não. É interesse de mobilizar alguém a fazer alguma coisa, né? Às vezes eu não acho que é de mau caráter um político dizer, olha, e isso foi na época de Londres, 2012, o prefeito de Londres disse, olha, eu não acho que seja tão interessante para nossa cidade ter uma festa, um festival esportivo aqui. Mas da forma como a gente está organizando, vai ter legado para a cidade, e é por isso que eu estou apoiando as Olimpíadas. Né? Então eu disse isso claramente, não é mau caráter, ele não, sabe? Tem gente que vai dizer, não, eu me divirto, eu fui na Copa em 2014 no Brasil, na Olimpíada no Rio em 2016, e eu na época estava escrevendo artigos radicalíssimos contra, e eu me diverti muito, né? Foi muito legal, foi muito bom em vários aspectos, né? A gente não pode deixar de lado outros aspectos que foram horríveis, né? Ah, bom, a partir disso, então, me parece que, de novo, sem querer ser pessimista, eu não vejo muita resposta para isso, a não ser dizer que os interesses daí econômicos, Otávio, fizeram que esse movimento crescesse de tal forma que hoje ninguém consegue imaginar que vai acabar, né, que vai deixar de existir. Então, a associação entre o poder do esporte, interesses, e não são interesses do mal, mas né, interesses pontuais, específicos ou geográficos, quanto o poder econômico envolvido. Eu particularmente, eu ando numa fase muito niilista, né? Então, assim, daqui a 30 anos eu não estou mais aqui para ver. Mas É, eu acho que eu estou sendo testemunha, espero não ser da Terceira Guerra Mundial, mas da transformação do esporte, do movimento olímpico em outra coisa, né? E se a gente olha para a história, não há nenhuma razão para a gente achar que não vai mudar, porque as coisas mudam ao longo do tempo. Tem uma pergunta aqui do Breno. É, Breno é psicólogo, é aluno do nosso mestrado, e eu vou ler a pergunta dele, ok? Está no chat, acho que você pode talvez acompanhar. No senso comum, tem essa ideia de que o esporte vai trazer a paz, a união entre os povos. E agora você traz esse fato da emissão nazista das Olimpíadas, contrariando o senso comum. É possível pensar a partir disso que há um uso ideológico das Olimpíadas. Por outro lado, não é permitido uma manifestação política pelos atletas. Qual análise podemos fazer disso a partir da abordagem crítica sobre o movimento olímpico? Breno, que baita pergunta, muito obrigado. Bom, de novo, eu disse, né, como é bom conversar com pessoas bem preparadas. Assim como o Otávio, tu já respondesse metade da pergunta, né, Breno? Em dizer que existe uma contradição muito grande aí e que ela pode ser, sim, é, traçada para trás para a própria formação do movimento olímpico e a sua posterior organização a partir da figura do Estado, né? Uma relação muito grande com o Estado e com elites econômicas, né? Então, o Comitê Olímpico tem princesas, príncipes, sheiks, ex-chefes de Estado, ministros e tal, tem uma relação muito forte, né? E o contraditório nunca foi o forte do movimento olímpico, né? Então, agora a gente está vendo isso em vários campos. Então, não podia menos ainda ter espaço para o contraditório dentro dos estudos olímpicos. Ou tu aceita os princípios olímpicos na sua totalidade, na sua integralidade, ou tu não faz parte, né? Então, não tem margem para essa disputa. E eu concordo contigo, é uma contradição gigantesca, porque o movimento olímpico é um movimento político, né, que nega, em certas formas, a expressão política no seu interior. Como eu acredito que isso pode caminhar? Primeira questão é falar sobre isso abertamente e fazer essa crítica, e daí aqui tem que tirar um segundo para fazer uma referência à professora Doiara e o seu grupo, que tem feito isso de maneira corajosa e muito qualificada, tratado do ativismo, né, no espaço. A professora Joana Maranhão, atleta brasileira de destaque internacional, que tem discutido questões muito importantes também dentro da estrutura, conseguindo fazer esse jogo político, mas a gente precisa avançar, né? É importante que não se permita o uso do palanque, né, para fazer promoções, mas é preciso que não exista essa censura sobre o atleta em determinados espaços, né? Isso precisa ser discutido, né? Como é que se faz esse joguinho?
esse jogo, né? Eu quis dizer o joguinho do detalhe, né? De dizer, olha, o cara ganha uma medalha e chega lá na hora que quem organizou todo o evento foi o movimento olímpico e tal, ele fala alguma coisa que constrange. Agora, ele vai dar entrevista depois, né? Em quem é interessado por ele, quer saber a opinião dele, talvez a gente tenha que ter um cuidado maior em diferenciar essas questões, e isso precisa ser discutido para poder avançar. Como não foi discutido ainda, é só punição, né? A gente nem sabe quais são as saídas que a gente teria para esse impasse que existe. Mas nós estamos no século XXI, não é mais aceitável que uma instituição use leis de mordaça para calar atletas, para calar cidadãos. Billy, obrigado pela. Parece, peraí, acho que tem outra pergunta aqui. A gente ainda tem 2 minutos e meio. Hum. Adriano Lopes Rodrigues, coloca as informações no site ou manda no chat. Não entendi, Adriano. Você quer colocar uma pergunta, você coloca aqui no chat, rapidinho, que ainda dá tempo. Se a gente estourar 2 minutos, o Laércio não vai brigar conosco. Opa, veio aqui. Ah. Vamos lá. É uma questão mais técnica, Otávio. Ah, tá. Agora é que eu notei. É uma questão operacional. Tranquilo, Adriano. Ah, bom, Billy, só agradecer o papo provocativo, né, intelectualmente excitante, né, usando esse termo que os anglófonos adoram, né, do excitante. Mas foi legal mesmo, foi divertido, ao mesmo tempo foi profundo, a gente tocou em questões muito legais. E, mais uma vez, eu queria agradecer você ter compartilhado teu tempo e teu conhecimento com a gente, que são mercadorias hoje. Muito vale nesse mundo que tudo é mercadoria, né? Tempo é mercadoria, né? Ele é vendido. E você está dando de graça aquilo que muita gente vende, que é o tempo e o conhecimento. Então, bacana. Queria te agradecer mais uma vez e abrir aí para você fazer sua fala final, sua despedida, antes da Terceira Guerra Mundial. Que, aliás, você só será cobrado se ela não ocorrer, porque se ela ocorrer, Tomara, o que eu disse você antes, não tomara que eu será seja cobrado. cobrado. Tomara que eu seja cobrado. Bom, na minha forma de entender, ela está acontecendo, mas não é do jeito que a gente entende, né? Uma guerra tradicional. Mas não vamos entrar nesse campo aí, porque talvez a gente não consiga. Olha, eu queria agradecer muito o convite. Eu tenho feito uma reflexão. Eu tenho uma origem extremamente ah, popular, digamos assim, de uma família bastante característica brasileira. Eu sou o mais velho de 5 filhos, que teve 2 pais alcoólatras, os 2 estão mortos, a gente se criou meio sozinho. Então, eu falo inglês, estudei na Inglaterra, mas não sou uma pessoa privilegiada e tive que lutar muito para conseguir estudar, né? E eu quero sempre, deixo sempre essa mensagem de que é possível, né, da gente. Agora, não é fácil, não é todo mundo que vai chegar, a gente precisa de política pública e tal. Mas eu só queria deixar essa mensagem porque eu tenho tido dificuldade, por conta das restrições da forma de avaliação da pesquisa no Brasil, de publicar em português. Então, esses momentos são momentos em que eu consigo conversar com pessoas no Brasil, coisa que eu não estou conseguindo fazer a partir da minha produção acadêmica, que está sendo toda praticamente em inglês, né? Mas, de qualquer forma, dizer que eu sou muito fácil de conversar. O meu e-mail e minhas redes sociais são públicas, é só entrar em contato comigo se tiver a fim de falar um pouco mais sobre essas questões, saber mais detalhes. E também pode procurar meu perfil no SEV, que esses dias eu fiz um vídeo e fiz um acordo de cooperação entre a AISA, a Associação Internacional de Sociologia do Esporte, e o SEV, e também procurar amigos como Otávio, Doiara ou Silvan, que aí passam para vocês meus contatos também. Só chegar. Muito obrigado, Billy. Obrigado, Laércio, pelo suporte, né? Eu desejo um bom final de manhã para todos nós e que as coisas fiquem
melhores amanhã do que estão hoje. Tomara. Muito obrigado, galera. Valeu mesmo. Valeu, um abraço.